Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, dia 12 de agosto, nós vamos refletir no 12º capítulo de Provérbios e eu quero convidar você a ler todo o capítulo e nós vamos centrar a nossa reflexão no 25º versículo, tá bom? Vamos ler então Provérbios capítulo 12 e verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós temos um versículo extremamente apropriado para o contexto atual, não é? Muito pertinente para o contexto atual, onde as pessoas, né, estão ansiosas, inquietas, né, confusas, desesperançosas, considerando o contexto que nós estamos vivendo, né, um contexto de pandemia, um contexto onde as pessoas precisam sair menos, né, estar mais em casa, né, estar confinados. E esse versículo vem falar muito claro para nós, né, que essa característica, né, da ansiedade, né, o coração ansioso, Salomão coloca, deprime o homem, né? Um coração pode ser considerado como ansioso quando ele está carregado de preocupações, né, de inquietações. E isso vai fazer, né, vai revelar o quanto ele está sendo consumido por esse sentimento, né? Essa expressão deprime o homem é no sentido de que o comportamento dele, né, os pensamentos dele vão ser afetados, né? Os pensamentos daquele que tem um coração ansioso, né, que entrega o seu coração à ansiedade, né, às preocupações excessivas, às inquietações excessivas, né? A vida dessa pessoa, não é? Mostra isso através da sua fala, através do seu comportamento, né? Então, o resultado de um coração ansioso é uma vida deprimida, não é? E geralmente, né, quando a gente está nessa situação, né, com tanto desânimo, né, com falta de vigor que são decorrentes desse coração ansioso, né, fica impossível, né, cumprir os propósitos para os quais nós somos criados, né? Quando a gente está inquieto, né, preocupado, sem esperança, nós perdemos o foco geralmente, né, e o desânimo e a falta de vigor, né, nos impede de cumprir os propósitos para os quais nós somos criados. Geralmente a nossa visão ela é confundida, né, quando nós estamos focando nesse sentimento, né, de inquietação e de ansiedade, né. Todavia, a segunda parte do versículo traz para nós, né, mas uma conjunção que vai contornar o sentido da frase, né, modificando-a. Mas uma palavra bondosa o anima, né? A segunda parte do versículo nos diz isso. Então Salomão está nos lembrando aqui, né, que ao recebermos uma palavra agradável, né, o nosso coração se torna iluminado e disposto e pronto a cumprir a nossa missão, né? Então as palavras bondosas elas são como fonte de vida, né, animando o nosso coração, iluminando o nosso coração, né? Jesus enquanto esteve aqui também falou algo a respeito disso, né? Quando ele ministrava o Sermão do Monte, né? Está registrado lá em Mateus, no capítulo 6, os versos 25 ao 34, né? E Jesus falou, né, aos seus ouvintes: não andem ansiosos ou preocupados com relação às questões da vida, mas, ao invés disso, busquem o governo de Deus, que tudo provê. Nós vemos aqui a sabedoria do alto manifestada no ensino do nosso mestre Jesus, né? E a recomendação dele é que nós não nos deixemos consumir pela inquietude, pela desesperança, né? Mas que nós estejamos firmes na palavra agradável, né? De que o reino de Deus em tudo é suficiente, né? Que nós estejamos com os nossos olhos voltados para a palavra do nosso Deus. Então, o convite para nós hoje, né, é que em nossa jornada de fé, em nossa caminhada, né, diária, nós diminuamos a atenção, né, que nós dedicamos às preocupações e aos incômodos que nos causam desânimo, né? Aqui é uma questão de foco, né? Ao invés de escolher focar no que incomoda, né? Ao invés de escolher focar nas preocupações, né? No desânimo que decorre desse foco nessas coisas, né? Vamos procurar aumentar o nosso entusiasmo buscando a sabedoria do alto, né? A vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa,
perfeita e agradável, como diz Romanos 12, né? Então, se nós ajustarmos o nosso foco, não é? Nós vamos encontrar na palavra de Deus ânimo. Na palavra de Deus, ela pode se equiparar a essa palavra bondosa que Salomão coloca aqui. Uma palavra bondosa o anima. Nós vamos encontrar palavras bondosas naquelas pessoas que estão cheias de Deus, que estão cheias da palavra de Deus. Se você não tem ninguém assim por perto de você, vá para a própria palavra de Deus. Ela é boa, ela vai te indicar a sabedoria que vem do alto e ela vai animar o seu coração. Então, o convite de Deus para nós hoje é que nós foquemos na palavra do Senhor, né, na vontade dele que é manifestada na sua palavra, de modo que isso vai produzir em nós, né, ânimo. Nós também somos convidados neste dia a dividir com as pessoas que estão ao nosso redor esse mesmo ânimo e alegria que a palavra de Deus produz em nós, né? Se você tem recebido e tem desfrutado da alegria que Deus disponibilizou para você, compartilhe isso com outras pessoas, né? Conduza a palavra de Deus, né? Proclame a palavra de Deus para outras pessoas. A segunda parte desse versículo diz, uma palavra bondosa o anima, né? Seja porta-voz dessa palavra bondosa para que outras pessoas também sejam animados, né? Também possam acessar a alegria que nós podemos encontrar em Deus, né? Então, você está convidado, eu estou convidado, nós estamos convidados a não somente encontrar na palavra do Senhor e naquelas pessoas que servem a Deus e que têm palavras bondosas, né? A encontrar ânimo na palavra de Deus, na sabedoria que vem dele, mas também somos convidados a animarmos, né? A lançarmos palavras bondosas para aquelas pessoas que nos cercam, para que elas também possam desfrutar, né? De novo ânimo, de uma alegria produzida pelo nosso Deus. Amém, queridos? Hoje, na hora da ação, nós vamos orar pelos nossos missionários, né? Nós estamos orando pela AME Evangelizar nesses 10 dias, né? De 10 a 20 de agosto. Então, hoje o foco, né? O alvo da nossa oração são os nossos missionários, né? A AME Evangelizar, né? Ela é o que se pode denominar de agência missionária de origem, né? O que é isso? A nossa missão, ela não se refere a um destino, ou seja, nós não estamos orientados para um povo ou um país a ser alcançado, né? Nós nos concentramos no ponto de partida, ou seja, na igreja brasileira que deve evangelizar todo o mundo, né? Então, nós somos um ministério de mobilização ou retaguarda e isso nos impõe algumas dificuldades, né? Que nós devemos e precisamos superar, né? Muitos olham, né, por conta dessa característica de ser uma agência missionária de origem, né? Muitos olham para a nossa posição como secundária. E, de fato, né, nós não contamos com o colorido de viajar por culturas exóticas, né? Nós não enviamos missionários pelos vários países, né? Nossos missionários, eles devem ser servos dos servos. E o seu valor pode ser ignorado muitas vezes por isso, né? Até mesmo na repartição das ofertas missionárias, nós podemos ser preteridos ou esquecidos. Eu quero convidar você, né, para orar conosco pelos nossos missionários, né, para que eles perseverem em servir, né, que eles tenham alegria no sucesso da igreja e também para que eles se alegrem, né, por preparar a noiva do Cordeiro. Ore também pelo seu sustento, né, pelo sustento de cada missionário, por sua integridade física, emocional e espiritual, bem como por suas famílias. Ore comigo, né, pelos missionários da missão Ame Evangelizar. Ore também, né, por sabedoria do alto, para que nós, né, vamos orar também por sabedoria do alto, para que nós não entreguemos o nosso coração, não centremos a nossa atenção, o nosso foco nas preocupações, né, que a gente não deixe a ansiedade dominar a nossa atenção. Amém, querido? Mas que nós nos voltemos para a palavra do Senhor, que produz ânimo em nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.